A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao quarto e último capítulo dessa minissérie Vencendo como Gideão. Nesse capítulo eu irei mostrar para os irmãos aqui, através das escrituras sagradas, como Gideão venceu essa guerra, essa batalha com os 300, como ele venceu essa batalha contra os medianitas. E eu vou mostrar para os irmãos aqui qual foi a estratégia que Deus deu para Gideão em cima da capacitação dele. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa estar preparado, mas Deus, ele te capacita conforme as suas habilidades. Pegou? Deus sempre vai te capacitar conforme as suas habilidades. Feche os teus olhos que nós iremos orar por essa ministração. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos tome em tuas mãos agora, abre a madre do nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa fazer presente nessa palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor possa colocar a serenidade do teu Espírito Santo, Deus. Que através dessa ministração, Pai, vidas, Pai, possam se render ao Senhor e que eles possam entender, Pai, com discernimento, Pai, segundo, Pai, o teu Espírito, Pai, conforme as tuas escrituras está escrito. Amém. Voltando, retomando ao capítulo anterior, eu quero convidar você a assistir os outros 3 capítulos que ficaram para trás. É só você procurar aí no meu canal. E também quero te convidar a todas as manhãs, às 6h45 da manhã, eu estou sempre liberando uma oração para a gente começar o nosso dia com Cristo. Então, se você não tem esse hábito, eu convido você a vir fazer parte do nosso time para impulsionar o reino de Deus, já começando o seu dia orando e compartilhando as nossas ministrações e orações diariamente que nós temos aqui no nosso canal. Quero dizer para vocês que todos vocês são bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e de curtir, porque quando você compartilha, o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante e você vai estar ajudando a levar a palavra, a ministração de Deus para um lar que muitas das vezes precisa dessa palavra, precisa dessa ministração, e as coisas podem mudar através da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Amém? Voltando então nas escrituras sagradas, Gideão, quando o Espírito de Deus revelou a ele o que ele deveria fazer para combater contra Midian, Deus deu uma ordem para ele descer com os soldados até o rio para beber água. E ali Deus falou a Gideão que mostraria quem seriam os guerreiros que iriam à batalha com Gideão. Como os irmãos já viram no capítulo anterior, que 9.700 soldados foram dispensados e só restaram 300 soldados. E Deus havia dito a Gideão que ele iria batalhar essa guerra, essa batalha, com esses 300, que eram os 300 que Deus ia entregar Midian em suas mãos. Por que Deus fez isso? Como já falei também, Deus ele nunca vai trabalhar com a quantidade, porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. O coração dos israelitas nessa época estava soberbo. Então, se eles vencessem a batalha com 32.000 homens, com 10.000 homens, eles poderiam correr o risco e a vaidade vinha ao coração deles e eles falarem que venceram essa batalha pela força de seus braços. Então a glória não seria de Deus. Então Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Então ali, quando Deus mostrou para Gideão que somente aqueles 300 iriam à batalha com ele, Gideão no seu coração sentiu medo, com certeza, sentiu um desconforto, mas mesmo assim Deus não deixou e nunca deixou Gideão abandonado e nunca abandonou nenhum de seus filhos, aqueles que são obedientes, aqueles que temem a ele, aqueles que rendem graça a ele. E mesmo você que é pecador, como eu também sou, Deus sempre está pronto com seu Filho Jesus para nos perdoar. Muitas das vezes nos afastamos de Deus achando que somos pecadores, achando que não somos merecedores da presença dele, mas aí é onde você se engana. É você que ele quer, é você que é pecador, que precisa se conectar com Cristo, é você que ele está esperando de braços abertos. Ele nunca vai vir ao teu encontro se você primeiro não for ao encontro dele. Você entende o que eu estou falando?
Então Deus, ele revelou a Gideão o seguinte: Gideão, se você ainda tem alguma dúvida, algum medo, pegue o seu servo Purá e vá até o acampamento dos inimigos na madrugada e escute o que lá eu vou te mostrar. E aqui eu vou ler para os irmãos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras do Senhor, o que foi revelado para Gideão nessa ida que ele foi espiar ali os inimigos. No capítulo 7, no versículo 13, vai dizer o seguinte: Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente ali trouxe a tradução para ele, interpretou esse sonho da seguinte forma: e Gideão, ouvindo com seu servo Purá, era uma testemunha de como Deus estava fazendo ali para dar certeza para Gideão que ele estava naquele negócio e que ele já tinha entregado Midian em suas mãos. Então a revelação do sonho foi essa. Prontamente ele esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouve essa revelação do próprio inimigo, ele volta, ele retorna ao acampamento, dá um brado de glória ao Senhor, dando graças a Ele, porque Deus falou com ele ali naquele momento. E eu acredito que nesse mesmo instante veio a paz, e todo medo, se ainda existia algum medo no coração de Gideão, ali se foi, e veio aquele espírito de bravo guerreiro em Gideão, que já estava lá dentro. Porque a palavra de Deus, ela diz que o anjo, quando o recebeu chamando ele de bravo guerreiro. Então presta atenção, Deus, ele sempre vai usar você conforme a sua capacidade. Ele já tinha coragem, ele já era um guerreiro, só que o medo dominava o coração de Gideão. O medo da incapacidade: será que eu sou capaz? O medo de será que vai dar certo? O medo de será que eu estou ouvindo coisas da minha cabeça? Será que é o próprio Deus que está falando? E por que, pastor, você está dizendo isso? Porque muitas das vezes sentimos dúvidas se é o próprio Espírito de Deus que está ministrando na gente. Quantos cristãos hoje que estão frequentemente dentro da igreja, mas não sabe dizer se já ouviu a voz de Deus, se já ouviu a presença de Deus ministrar em seus corações? E assim Gideão, ele viu face a face o anjo ali. Então, se você quer ter experiências com Deus nesse formato, peça para Ele, que Ele vai te mostrar, Ele vai falar. Mas se você quer saber como Deus vai falar com você, vai nos primeiro capítulo e no segundo capítulo para você ver uma chave, um código que ali tem, como Deus pode estar respondendo você, porque não é de qualquer jeito. Eu mostrei no primeiro e no segundo capítulo alguns códigos que sempre quando nós queremos algo de Deus, primeiro nós temos que fazer algo para Ele. E eu falo com vocês no primeiro e no segundo capítulo. Então depois dessa resposta rápida, direta, da boca dos próprios inimigos, que Gideão ouviu com seus próprios ouvidos, Gideão imediatamente tomou os 300 homens e dividiu eles em 3 grupos de 100. E ali a palavra de Deus diz que Gideão rodeou todo o acampamento inimigo onde eles estavam acampados. E a palavra nos diz que o acampamento inimigo era muito numeroso. Era um acampamento com muitos homens. Mas ali Deus estava dando uma estratégia para Gideão. E ali os inimigos estavam acampados e Gideão estava se preparando para agir. Então Gideão, repartindo os 300 em grupo de 100, entregou em suas mãos os chofares e um jarro vazio com a tocha de fogo dentro. Olha a estratégia que Deus estava dando para Gideão operar contra o povo medianita.
Então Gideão ali separou em 3 grupos de 100 e cercou o acampamento inimigo, aonde Gideão falou: eu irei na frente com os 100 primeiros e iremos nos posicionar no cume, no mais alto. E ali nós iremos fazer da seguinte forma: quando eu tocar o meu chofar e quebrar o vaso, eu vou segurar a tocha de fogo, vou tocar o chofar e nós vamos bradar no nome de Yahvé, que ali Deus está entregando os medianitas pela espada de Gideão no nome do Senhor. Olha que fantástico isso. Olha a estratégia de Gideão. Gideão cercou o grupo inimigo em grupos de 100. A palavra de Deus diz que era uma multidão de inimigo e eles eram 300. Então Gideão e os 100, após a meia-noite, se posicionaram. E Gideão esperou o momento certo para eles trocarem os sentinelas, que seriam os vigilantes. Na hora dessa troca, meus amados, quando Gideão percebe o movimento após a meia-noite, Gideão toca a trombeta. Olha como é que eu tô arrepiado. Gideão toca a trombeta, meu irmão. Quebra o vaso, segura a tocha de fogo e eles começam a bradar no nome do Senhor. Logo os outros fizeram do mesmo jeito. Então imagina comigo aqui, vamos trazer um cenário. Imagina o inimigo no meio, crendo que não estão sendo vigiados, tranquilo, porque eu acredito que quando qualquer ser humano está num número maior, nós se sentimos mais confiantes. Pegou a visão? Então imagina comigo eles tomando seu cafezinho ou conversando, conversas ou bebendo, fazendo os costumes que eles tinham antigamente, e ali, do nada, Gideão numa ponta quebra os jarros, toca o chofar e brada. Na outra ponta, o outro grupo de 100 faz do mesmo jeito. E na outra ponta, outro grupo de 100 faz do mesmo jeito. Meus amados, quando o povo medianita olha em volta aquele barulho, aquele alvoroço, tochas de fogo acesa, barulhos de trombeta para todo lado, o desespero toma o coração deles. Vocês entenderam aqui a estratégia? Mas o que mais me chama a atenção nessa ministração, que após Gideão executar esse movimento, todos os 300 se mantiveram imóvel nas suas posições. Eles não fizeram nenhum movimento. Eles só executaram esse movimento. Tocaram o chofar, quebraram jarros com as tochas de fogo e bradaram. Agora eu quero liberar um código para você com essa palavra. Quando Deus ele te dá um problema e um propósito ao mesmo tempo, é porque Ele está te incluindo em um grande projeto. Olha Gideão. Gideão recebeu de Deus um problema, porque olha o problema que Gideão estava se colocando. Gideão e os 300. O cara estava malhando trigo, o anjo do Senhor aparece para ele e já traz um problema para ele. Porque vamos colocar no nosso dia a dia. Seria um problema a gente sair da nossa casa e ir na rua arrumar uma briga com 10. Imagina Gideão, tá malhando trigo, aí o anjo do Senhor aparece para ele chamando ele de bravo guerreiro. Deus dá 300 homens ali para ele, para lutar contra uma nação. Aí Gideão, eu imagino Gideão, que problema é esse que eu me coloquei? Mas nesse código está aqui a resposta. Quando Deus te dá um problema e um propósito, qual que era o propósito de Gideão? Vencer os medianitas, para honrar o nome de Deus e mostrar para o povo que Deus era Deus na vida deles, que Deus continuaria sendo Deus na vida deles se eles andassem com o coração reto, sem adorar outros deuses, que eles reconhecessem o Deus do antepassado deles, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Então, quando Deus ele te dá um problema e te dá um propósito ao mesmo tempo, é porque Ele está te incluindo em um grande projeto. Pegou?
Então, se você está passando por alguma situação que esteja sendo desfavorável, que você acha que é grande demais o teu gigante, o conselho que eu te dou, amado, ei, apresenta para o teu problema o tamanho do teu Deus. Confia, faça igual Gideão, seja obediente, faça a prova de Deus. Então, quando os midianitas viram aquilo, se puseram em fuga e desesperado para todos os lados, porque eles começaram a gritar dentro do acampamento: nós iremos morrer. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, Deus mandou um Espírito, a palavra nos diz que Deus mandou um Espírito que entrou dentro do acampamento inimigo, fazendo com que eles guerreassem um contra os outros ao fio da espada, meus amados. E enquanto isso, Gideão e os 300 só fazendo barulho em volta. A vitória foi de Deus. Deus operou sozinho, só usou Gideão com a coragem dele e a capacitação que ele tinha, é claro, porque ele se dispôs a fazer na obediência, e Deus deu a vitória para Gideão dessa forma. E todos ali que estavam do lado inimigo restante, que foram cerca de 15 mil homens que conseguiram fugir, aonde todos eles morreram pelo fio da espada de Gideão, porque o próprio Deus Yahvé mandou um espírito dentro do acampamento, aonde todos eles começaram a se atacar por causa do desespero. Você lembra um dos códigos que eu falei nas ministrações, uma das primeiras ministrações, que quando o medo chega no nosso coração, nós já perdemos a batalha. Deus, quando ele desce dentro do acampamento e os inimigos veem em volta, eles rodeados e cercados, o medo tomou conta do coração do inimigo. E eles ficaram tão desesperados que começaram a ir contra o outro. E nisso, muitos conseguiram fugir, como falei, que foram cerca de 15 mil homens. Mas Gideão e os seus 300 ali seguiram esses homens, e todos eles morreram pelo fio da espada de Gideão. E assim Deus deu a vitória para o povo de Israel através da espada de Gideão. E qual que é a chave dessa ministração? Para que os irmãos entendam, o posicionamento é a chave do sucesso. Vou repetir, o posicionamento é a chave do sucesso. Quando nós nos posicionamos diante de Deus e somos obedientes a Deus, isso se chama posicionamento. Isso abre as portas do sucesso para nós. Destrava no mundo espiritual aquilo que já está liberado para nós. E eu profetizo essas palavras na tua vida nesta manhã. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É só para quem crê, meu irmão. Diz um amém aí nos comentários. E para finalizar essa ministração, aqui no versículo 28 do capítulo 8 vai dizer: assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que Gideão viveu. E foi assim que Deus deu a vitória para o povo de Israel. Irmãos, de verdade, eu espero que os irmãos tenham entendido essas palavras, essa minissérie que foi dividida, onde eu tentei detalhar mais um pouco, para não fazer somente uma pregação. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham acrescentado algo, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na vida de vocês aí, o que ele ministrou na vida de Gideão, e assim como tem ministrado na minha. Eu creio que o ano de 2024, meu irmão, Deus já abriu todas as portas para você adentrar. E eu creio, meu irmão, que no ano de 2024, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu profetizo na tua vida que a partir de hoje você vai se posicionar e Deus está colocando a chave em tuas mãos para você acessar a porta do sucesso. É só para quem crê nessa palavra profética. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Amém.